Então, o lance aqui é, o forward foi dado, né? Então, o que é o forward? Eu pegar o valor do parâmetro, W0 aqui que foi dado, 2, e fazer as continhas de maneira sequencial, né? Da esquerda para a direita, nesse fluxo que eu estou colocando para vocês aqui, né? Então, multiplica esses caras aqui, multiplica esses dois aqui, soma eles, aí soma com mais o W2, aí faz uma multiplicação por menos 1, exponencial, mais 1, inverte e tem o resultado final que é 0,73. Né? Aí calcula uma loss lá, o valor verdadeiro era 0,73 e foi estimado não sei quanto, aí deu um erro que também estou simplificando esse cara aqui para ser 1. Tá? E aí aqui da esquerda para a direita, agora fazendo o backward, né? Para essa rede neural, eu tenho como entrada esse cara aqui, e aí vou fazendo sempre aquela regrinha, né? Gradiente que está entrando vezes o gradiente local. Então, o gradiente local depende de algumas derivadas que eu deixei aqui. Por exemplo, a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, a derivada local, nesse primeiro ponto ali, seria menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Então, o gradiente local, né, desse cara em relação a esse, né? Sendo que a função é 1 sobre x, né? X ao quadrado. Como o que a gente tem aqui para o valor do x naquele ponto é 1,37, né? O que está entrando na função é 1,37, substituindo esse valor aqui, eu teria o menos 0,53. Então, esse é o valor do gradiente nesse ponto. Isso aqui tranquilo, gente? Todo mundo conseguiu pegar bem essa... E aí eu continuo esse processo. Agora entra menos 0,53. A derivada aqui é de alguma coisa mais x, né? Então, a derivada vai virar uma constante que é 1. Né? Então, eu vou multiplicar 1 por menos 0,53. Então, vai ficar menos 0,53. E eu vou seguindo nessa ideia, né? Então, agora tem uma exponencial. Derivada da exponencial é uma exponencial. Então, eu tenho menos 0,53 de gradiente entrando e tenho o valor de menos 1 aqui para o x. E na menos 1, tal, fazendo essa continha aqui, menos 0,2. Aí tenho multiplicação por menos 1. Né? Então, a derivada ali vai dar o próprio menos 1. Está entrando menos 0,2 vezes menos 1, vai dar 0,2. Né? Aí tem a soma. A soma é aquela macete que eu expliquei para vocês ali, né? Dá até para calcular essas derivadas aí, mas tem uma regrinha aqui que o gradiente, quando tem uma soma, ele simplesmente se espalha aqui, né? O valor que está, ele passa. Então, para cá viria 0,2, para cá viria 0,2. Tá? A soma se for calcular, pegar a derivada mesmo, é essa daqui, né? Então, simplesmente 1 vezes 0,2, 1 vezes 0,2, por isso que, né, vira essa conta aí. Tá? Aí tem uma outra soma, posso aplicar essa regra de novo aqui, né? Tem essa outra soma nesse ponto, está entrando 0,2, espalha 0,2, 0,2, aí tem uma multiplicação. A multiplicação tem uma outra regrinha de derivadas, que é a seguinte, né? Como é a derivada de f em relação a W0 sobra x0, e de f em relação a x0 sobra W0, ele meio que inverte aqui, né? Então, o valor que estaria no x0 viria para cá, vezes o gradiente que está entrando, que é 0,2. Então, é 0,2 vezes menos 1, daria menos 0,2. Aí, 2 vezes 0,2, 0,4, que é o que vem para cá. E essa mesma regra eu poderia usar aqui, né? Então, 0,2 vezes menos 3 dá menos 0,6. Aqui vem menos 0,6. 0,2 vezes menos 2, menos 0,4. Aqui vem menos 0,4. Então, eu fiz o backward desse backpropagation aqui. O forward e o backward. Forward em verde, backward em vermelho. E aí, beleza, vamos supor que eu quisesse, então, atualizar esse W0 aqui. Então, se eu quisesse atualizar esse parâmetro W0, ele teria a regra W0 anterior,
menos learning rate vezes a derivada da loss function em relação a W0. Quem que é a derivada da loss function em relação a W0? Fazendo esse macete todo aí, né? Do gradiente local vezes o que está subindo do gradiente aí, esse valor seria simplesmente o menos 0,2. Esse valorzinho que está aqui, ó. Tá? Então, se eu quisesse atualizar essa regra, seria W0 menos 1 alfa vezes menos 0,2. Pronto. Está aí a equação para aquele ponto ali. Tá? O que acontece, né? Eu estou mostrando isso aqui que seriam duas redes neurais super simples ali, né? Uma primeira que faz uma conta de soma e multiplicação e essa outra que faz uma conta um pouco mais complexa. Tá? E, no fim das contas, é sempre o gradiente que está entrando vezes o gradiente local. Pronto. Tá? Não tem segredo nenhum, a regra é por aí. Tá? O que eu fiz antes naquele toy example lá é pegar uma conta muito mais complexa, assim, né, em comparação com o que a gente acabou de fazer, tá? E mostrar que se eu for quebrando dessa mesma forma, né, pegando o gradiente que está entrando vezes um gradiente local, eu posso ir estimando as coisas a partir disso. Tá? Então, é a mesma estrutura. Tá? E toda esse encadeamento de regras da cadeia, que eu coloquei aqui, para calcular cada gradiente em cada ponto, nada mais é do que o gradiente que entra vezes o local. Que entra da direita para a esquerda, né? Esse entra aqui, ele tem que tomar cuidado, né? Da direita para a esquerda, porque é no backward, né? Nesse ponto aqui, o que entra, que foi calculado na etapa anterior, que é isso aqui, toda essa equação, né? É o que entra vezes o local, né? E assim sucessivamente. Né? Tem um macetinho aqui só para os parâmetros, que a gente faz mais uma regra da cadeia ainda, né? Por conta da estrutura dessa rede neural e tal. Mas, em todo caso, no caso mais extremo, você poderia quebrar a rede em várias operações pequenininhas de soma e multiplicação, como eu estou mostrando aqui, ou exponenciação, ou operações mais simples aqui, né? E fazer a conta dessa forma que eu estou mostrando. Na verdade, isso que eu mostrei aqui, se você pegar lá o TensorFlow, né, que são os ambientes de Deep Learning que eu vou falar um pouco mais para frente, né? O TensorFlow, PyTorch, que são os mais usuais atualmente aí, e for olhar como eles implementam o backpropagation, eles fazem justamente isso. Eles pegam o bloco de operações da rede neural, quebra nas operações mais elementares possíveis, e aí vai fazendo esse fluxo aqui, desse jeito que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o backpropagation, na realidade, numa rede neural, ele é implementado dessa forma aqui. Então, por isso que eu digo, não importa quais operações, quantas, qual a complexidade, uma vez que você explode e constrói desse formato aqui, a regra é sempre a mesma. Gradiente que está entrando vezes o gradiente local. E pronto. Tá? Esse é o backpropagation. Tá? Eu poderia até nem ter mostrado para vocês esse equacionamento todo aqui. Poderia ter explicado isso diretamente. O problema é o que vem na sequência, que é a parte matricial, que aí, nesse formato aqui, é difícil compreender. Mas, enfim, é legal ter as duas visões para vocês terem uma compreensão completa aí do backpropagation. Pessoal, ficou um pouco menos bagunçado aí? Ajudou essa segunda visão aí? Beleza, mas não deixem de abrir essas equações aqui para vocês terem né, a compreensão completa, assim, né? O backpropagation, no fim das contas, não, de fato, não, na implementação real, ele não é tão cabeludo, assim, né? Mas, enfim, como ele é feito hoje em dia, né? Até alguns anos atrás, quando não existiam esses frameworks, a implementação ela era baseada nisso. Derivada concatenada, tipo, você olha um negócio desse aqui, você acha que é desesperador, né? Mas no fim das contas, o que esse modelo está fornecendo aqui é só
só isso, né? Só isso que importa. Enfim, né? Esse slide que resume bem, né? Então, assim, gente, só para a gente fechar aqui, eu vou colocar como que a implementação ela se estende para o caso vetorial, matricial, tá? Sem, assim, se apegar demais à matemática, e vou tentar usar ela, assim, na estrutura que a gente já viu antes, tá? Mas também não precisa se preocupar em fazer toda a derivação completa da matemática aqui, porque eu sei que quando entra a parte matricial é mais chato, tá? Mas eu vou passar para essa explicação só para a gente fechar como que seria a generalização do backpropagation para o caso de uma rede neural implementada de forma vetorial matricial, tá? Então, beleza. Então, vamos passar aqui para como que seria essa formação, comentando rapidamente algumas derivadas parciais quando envolve vetores e matrizes, tá? Então, primeira coisa, se a gente tiver, por exemplo, um vetor e for calcular a derivada parcial de uma função qualquer, que é uma função escalar, né? Que retorna um escalar em relação a esse vetor, a gente tem que fazer derivadas parciais para cada dimensão do vetor, tá? Uma regrinha lá de cálculo matricial. Se eu tenho uma matriz e quero calcular a derivada de uma função em relação a essa matriz, tem que ser em relação a cada elemento da matriz, A1, A2 e assim sucessivamente. Se eu tenho um vetor, se a função retorna um vetor, e se eu tenho um vetor de entrada, a derivada tem que levar em conta, derivada do vetor f em relação ao vetor a, tem que levar em conta todas as combinações, né? F1 a 1, F2 a 1, F3 a 1, F1 a 2 e por aí vai, né? Então vira essa uma matriz de derivadas parciais, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma derivada parcial de escalar, por exemplo, derivada de f3 em relação a h3, esse cara é constante, uma constante multiplicando h3, sobra o ômega 3. Se eu for usar essa mesma analogia para o caso matricial, quando eu tenho a derivada de f3 em relação a h3, tudo isso aqui vetor, né? Supondo que eu tenha essa operação, isso aqui é uma matriz, isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor de Bayes lá, né? Pensando que isso aqui é uma rede neural. Essa derivada de toda essa contarada aqui, ó, beta 3 e tal, 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 é uma coisa análoga a isso aqui, ó. Então, é como se o H3 fosse a variável que eu quero derivar, sobra só o ômega 3, mas para acertar o arranjo matricial, isso aqui fica transposto. Isso aqui mais por uma questão da forma como esses coeficientes são ordenados aqui, né? Mas por analogia, você veja que é bem parecido, né? Se eu tenho essa equação e derivo em relação a H3, sobra o ômega 3. Se eu tenho essa expressão e derivo em relação a H3, sobra a matriz H3 transposta. Matriz ômega 3 transposta. Tá? Só para dar uma ideia aqui, tá? Aí, outra coisa, nesse caso aqui, se eu derivo em relação a beta 3, tá? Então, aqui está errado. Nossa derivada em relação a beta 3, só ajeitando aqui, né? Isso aqui é constante, não considera, seria 1, tá? Aqui, derivando em relação a beta 3, como ele é um vetor, o que sobra é a matriz de identidade, né? Isso tudo para acertar a dimensionalidade ali das derivadas, né? Aí, como que seria, no caso matricial, o backpropagation, levando em conta essas coisas que eu comentei? Vou tentar ser breve e tentar não entrar na parte mais pesada aqui, tá? Então, o forward pass. O forward pass ele é relativamente simples, né? Eu pego a entrada, agora a entrada é um vetor, supondo que eu tenho essa rede neural aqui, ó. Quase igual ao do começo da aula de hoje, só que eu removi uma entrada para deixar só uma e ficar mais fácil, tá? Então, como que eu faço? Vou quebrar em cálculos preliminares. Quais são esses cálculos? Cada layer da rede neural. Então, o primeiro cálculo vai pegar em conta
esses pesos aqui, multiplicar por essas entradas, somar com o bias que tem e gerar o que eu estou chamando de F, tá? Que vai ser um vetor. Então, eu pego a matriz de pesos, multiplico pelo vetor de entradas, somo com o vetor de bias, isso vai dar esse F0. Em cima de F0, que seria a entradinha em cada ponto aqui, ó, cada ponto aqui teria um valor, que seria uma posição de F0, eu aplico uma função de ativação, por exemplo, relu, tá? Aplico o relu em cima desse cara e gero o H1. Pergunta que o Juan fez lá do porquê do F e do H, tá aqui, tá, Juan? Aí, beleza, gerei essas saídas aqui H1. Então, aqui tem a primeira posição de H1, a segunda posição de H1, terceira e a quarta. Aí eu vou multiplicar o H1 pelo conjunto de pesos da segunda camada e somar com o vetor de bytes. Isso vai gerar F1. F1 seriam esses dois pontos aqui. É um vetor que tem duas posições. Passo pela ReLU, segunda camada, vou gerar H2. Então, H2 está aqui, ó. Multiplico H2 pelos pesos ômega 2, que são esses caras que estão aqui. Vou gerar F2. E por aí vai, até eu chegar na última camada, que eu não tenho função de ativação, na última camada, ele só gera o F3, e em cima de F3, se fosse um problema de regressão, por exemplo, né, ele calcula a loss em relação ao valor verdadeiro. Esse aqui é o for. Tá? Ah, mas se for uma rede convolucional, se for uma rede transformer, se for, não importa. O que vai mudar aqui é só a conta que ele faz aqui na matemática das operações. De resto, é uma conta sempre do início para o fim da rede. Não tem jeito. Tá? A conta é sempre nessa sequência. Tá? Beleza. Forward, relativamente tranquilo. Tá? O backward. Aí o backward é um pouco mais chato, né? Aí aqui as derivadas, elas dão uma bagunçada na interpretação, mas, assim, para a gente não gastar muito tempo aqui, né? Uma vez que eu calculei a loss, eu vou calculando, então, daqui para trás, né? Então, DL, DF3, naquele mesmo fluxo de informações que eu fiz anteriormente. Então, DL, DF3, daí depois eu tenho DL, DF2, DL, DF1, e aqui é sempre a ideia é a mesma, né? Eu pego o gradiente que está entrando, vezes o gradiente local e vou propagando isso aqui da esquerda para a direita. Não esquentem com essas derivadas aqui, tá? Isso aqui, no fim das contas, é só isso que eu falei para vocês. Gradiente que está entrando, gradiente que está local, multiplica um pelo outro e volta para trás. Tá? Aqui eu poderia pegar, por exemplo, essas equações aqui, ó. Por exemplo, o F3, que tem essa equação, e calcular esse primeiro vetor de derivadas aqui, ó, dl df3. Então, vamos supor que eu quisesse fazer essa relação aí, tá? Então, deixa eu achar aqui já foi para frente aqui, né? Se eu quisesse calcular o dl df3, eu pegaria a loss function, né? Por exemplo, seria o erro quadrado lá, né? E faria a derivada daquela loss em relação a df3, tá? O que vai gerar uma expressão analítica, enfim, resultado ali para aquele cálculo. Tá? E aí, daqui em diante, gente, para tentar poupar a gente dessa confusão toda, eu vou tentar ir um pouco mais para frente aqui e vou mostrar para vocês o que seria. Vou colocar o fluxo aqui, só para vocês verem que é igual o que a gente tinha antes. O que muda são só os cálculos dessas derivadas parciais, tá? Então, ó, vou voltar aqui lá para o slide lá quando não tinha implementação vetorial. Né? Como que a gente fazia? Pegava a loss e ia voltando calculando essas derivadas locais aqui, né? DL, DF, a partir daqui calcula derivadas para os parâmetros e assim por diante. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu vou pegar DL, DF, calculo os parâmetros, depois DL, DH. Com esse aqui eu consigo calcular DL, DF, eu calculo os parâmetros e por aí vai. Tá? Mesmo fluxo.
Tá? Tem alguns detalhes aqui, alguns macetes que se faz para compactar a notação, que que envolvem ali quando é a ReLU, as derivadas e tal. Mas para ser bem sincero, eu acho que não vale a pena a gente perder tanto tempo com isso. Por exemplo, aqui, ó, só para explicar para vocês, né? Por exemplo, a derivada da ReLU é essa função que está aqui, tá? Que é a função que pode ser representada por esse indicator function, né? Que é como se fosse um degrau, né? Acima de zero vale, né? Tem um valor ali, né? Nesse caso, e abaixo de zero ele vale zero. Né? Seria a derivada da ReLU, né? Aí tem os macetes para você transformar isso numa notação vetorial, com a matriz de identidade, mas eu, sinceramente, não vejo por que a gente ia até a fundo, e tão a fundo nisso, porque, no fim das contas, o backpropagation, de fato, a implementação que é feita nos frameworks, ela segue essa estrutura aqui, mais simples, né? Então, não me preocuparia muito com isso, tá? Mas só para, então, a gente fechar o que seria o algoritmo do backpropagation, o forward parte do x e vai gerar até a loss, né, numa sequência encadeada de operações aqui, naquelas operações que eu acabei de mostrar para vocês, e o backward pega a loss function e vai calculando essas derivadas intermediárias. Aqui ele deixa algumas equaçõezinhas aqui para mostrar o que seria a estrutura do backpropagation, né? Mas não me preocuparia com essa implementação aqui, tá? Eu até poderia dizer para vocês o seguinte, ó, a implementação vetorial do backpropagation da rede neural feed-forward que a gente está vendo aqui esse slide que está aqui. Assim, quiser deduzir, quiser entender, tudo bem, né? Vale pelo exercício. Na prática, o que que importa? Você ter entendido bem esse cara aqui. Tá? Esse é o ponto de vista prático que importa. A teoria, se você quiser se aprofundar bem em relação às derivadas parciais, acho que se você fizer as derivadas parciais desse cara aqui, sem ter vetor, sem ter matriz, também já está ok para o entendimento inicial nesse momento. Tá? Então, até coloquei nos slides essa implementação vetorial, deixei aqui um caminho das pedras para entender ela, mas não me preocupo tanto com esse detalhamento nesse momento. Tá? Aí a última parte que a gente tem aqui seria sobre como que os métodos implementam essas coisas na prática. Mas eu acho que eu já, de alguma maneira, também já falei para vocês, né? Mas só para a gente fechar isso aqui e eu explicar completamente esses pontos, vamos supor que você tem uma rede neural lá que faz várias operações, tem várias camadas, independente do que aquela camada faz de operação ou não, né? O que que esses métodos fazem? Eles vão pegar cada bloco de operações aqui e vai expandir isso num grafo de operações, um grafo acíclico aqui, tá? Não se preocupe muito com esse termo aqui, mas basicamente é um grafo de operações. Então ele vai pegar o que esse bloco da rede neural está fazendo. Então, por exemplo, pega um valor, outro valor, multiplica eles e soma com outro valor lá, né? Gera uma soma aqui para gerar um resultado, né? Ele expande esse bloco em blocos menores e aplica exatamente aquela sequência de operações que eu falei para vocês, de pegar o gradiente que está vindo e espalhar ele com alguns macetes de programação. Então, ele explode a rede neural dessa maneira e faz essa implementação por baixo dos panos dessa forma que está aqui. Tá? Então, assim, é legal entender desse jeito? Pela matemática, sim, mas na prática essa é a implementação, tá? Diga, Marina. André, em relação ao projeto final, vai ter alguma atividade que a gente tem que resolver algo nesse contexto? Não, Tá, não, não você fazer na mão isso aqui. ok. Obrigada.
Beleza? Então é assim que esses modelos constroem essa implementação do backpropagation, tá? Bom, o que eu tinha de slides para hoje era isso, gente. Eu não vou falar mais aqui, também não vou ficar mais detalhando essa matemática. Acho que já estão com bastante coisa aí para vocês tentarem sedimentar em termos de conceito. Eu vou deixar aqui um tempinho para a gente tirar dúvidas adicionais que tiverem aí, ou eventualmente outras dúvidas em relação ao conteúdo anterior. E, enfim, mas o que eu queria mostrar até onde eu queria ir hoje era isso, tá? Pouco menos, na verdade, do que eu queria, mas acho que eu não quero confundir vocês, então eu vou parar por aqui. Então, acho que a gente pode abrir para as perguntas ou para alguma outra consideração que eventualmente vocês tenham aí. A gravação já.